Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, você sabe por que o capítulo 8 e o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos é praticamente proibido de ser pregado pelo sistema religioso? Esses pregadores pentecostais que tem por aí, né, que pregam tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, por que eles não citam o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos e o capítulo 9? Por que eles não pregam? Os templados e os igrejados. Olha o que diz o capítulo 8, versículo 1 e até o 3, né? Também Saulo consentia na morte dele, de Estevão, né? Isso foi, esse capítulo, esse livro, né? 63 depois de Cristo, né? Que isso aqui aconteceu, por volta de 63 depois de Cristo. Também Saulo consentia na morte dele, fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Contra a igreja. Não foi contra um templo religioso, não foi contra uma sinagoga, não foi contra, não é? Sinagoga essa, prédio, né? Ou construção, né? Física. Aqui, sinagoga, reunião. Preste bem atenção. Que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Opa! Aqui tem um grande mistério. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Querido, você sabe por que isso aqui não é pregado e nem pode ser? Quando Saulo ele saiu amando do sistema religioso para prender, para açoitar a igreja de Deus, ele saiu rumo a qual templo ou a qual denominação? Ah, sim, entendi. Ele foi em direção às casas dos cristãos. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Vou repetir o versículo. Versículo 3 do capítulo 8 de Atos. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Casas, no plural, não casa. Se fosse casa, ia dar margem para erro, dizendo que essa casa era um templo. Não, ele entrou pelas casas dos cristãos, aonde tinha um cristão professando o nome de Jesus como Filho de Deus, era ali que Paulo chegava. Arrastava esses cristãos, homens, mulheres, e encerrava na prisão. Preste atenção no capítulo 9, alguns versículos. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Só que você tem que entender que essas sinagogas que está falando aqui, para sinagoga de Damasco, era reuniões nas casas, não era um nome de denominações. Por quê? Porque aqui está falando de local aonde aqueles cristãos estavam reunidos em nome de Jesus e entendendo o evangelho do reino. Não era o evangelho da graça ainda, mas ali eram os primeiros passos para que pudesse milhões de cristãos no mundo inteiro pudesse parar de frequentar o templo em Jerusalém e começassem a fazer
aquilo que Jesus ensinou à mulher samaritana no capítulo 4 de João. Mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais no monte e nem em Jerusalém. Vão ser adoradores em espírito e em verdade. E ele diz assim, porque o Pai procura os que tais dessa forma adoram, porque o Pai é espírito. E o Pai vai procurar quem adora ele em espírito e em verdade. Então, quando Paulo saiu para perseguir a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, porque aqui no capítulo 8 está tratando da morte de Estevão, mas no capítulo 6 você vai entender por que eles, o sistema religioso, condenou Estevão a morrer apedrada, porque eles rumaram alguém para dizer que Estevão estava falando que o templo iria ser destruído e também as leis de Moisés iam ser mudadas. Aí perguntaram a ele, é verdade que você anda falando isso aí? Que esse Jesus que você prega, ele veio mudar as leis e também destruir esse templo? Queridos, qualquer semelhança não é mera coincidência. Fala com os religiosos, os crentes pentecostais, que Deus não mais habita num templo feito por mão de homens, como está em Atos capítulo 7, 48 e 49, como está em Atos também no capítulo 17, 24 e 25. Fala isso para os religiosos para ver como que é o tratamento que eles vão dar a você. Fala isso com eles. Eles vão te matar. Não é mais a pedrada, mas vão tentar matar o seu nome, matar a sua reputação, matar o ensino que você está trazendo da palavra de Deus. Fala isso com os religiosos. Então, Paulo, ele saiu amando do sistema religioso para prender, para açoitar a igreja de Deus. Ele saiu rumo a qual templo ou a qual denominação? Nenhuma delas. Ele saiu atrás daqueles que não estavam mais frequentando o templo em Jerusalém, que começou a adorar a Deus em casa, reunido nas casas, como Jesus disse à mulher samaritana, que agora chegaria o tempo, e na verdade já tinha chegado, em que os verdadeiros adoradores, ele não precisava ter usado o verbo verdadeiro, a palavra verdadeira, mas se ele usou a palavra o verdadeiro adorador, é porque existe o falso adorador. E é interessante notar que, segundo o que Jesus ensinou, o falso adorador é aquele que permaneceria adorando em templo, adorando em monte, sendo que o verdadeiro adorador ia passar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Só que a religião, ela pegou, não é, essa questão da forma de adorar para eles. Aí eles acham que a prerrogativa da salvação está numa religião. Eles acham que a prerrogativa da salvação está numa denominação. Está na pregação de um pastor. A prerrogativa da salvação, eles acham que está sobre eles. Mentira! Se você tem a Bíblia na sua mão, se você tem a palavra na sua mão, se você tem entendimento de Deus, conhecimento de Deus, qual é o papel de um líder religioso na sua vida? Você pode me responder? Então, Paulo, ele foi em direção às casas. Se falasse que ele foi em direção ao templo, aí daria margem e razão para os pregadores pentecostais pregar e dizer assim, tá vendo aqui? O povo reunia no templo e Paulo foi perseguir, mas não.
Graças a Deus que quem não frequentava mais o templo naquela hora era o alvo de Paulo. Paulo, com a carta na mão, que os religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, entregou a ele, falou assim: está aqui, Paulo, busca esse povo que está adorando a Deus em casa. Busca esse povo que está reunindo nas casas. Aí, você derruba a tese do judaizante, dizendo que nós precisamos de um templo religioso com a placa denominacional para adorar a Deus. Mentira! Deus está dentro de mim e dentro de você. É mentira do sistema. Eles nos perseguem do jeito que Paulo perseguia os cristãos. Mas dessa vez, agora, não é mais do jeito que Paulo fazia. Agora, eles tentam prender o nosso entendimento. Eles pretendem prender, agora é a nossa sabedoria do alto, é o nosso entendimento. Eles tentam nos parar de outra forma, dizendo que nós somos os falsos e eles são os verdadeiros. Recentemente, saiu uma matéria aqui no YouTube que o Papa, liberando a relação, né, homossexual, e até pediu aos padres para abençoar a relação de duas pessoas do mesmo sexo. Aí veio um pastor muito famoso no Brasil, que muita gente fala mala cheia, né? E ele metendo pau no padre ou no papa, né? Dizendo que o papa está destruindo os princípios bíblicos, porque Deus, ele não abençoa uma relação de homens e mulheres, de homens com homem ou mulher com mulher.